Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos aqui presentes, com renovada alegria, e desde já lhes agradecendo a presença e lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa doutrina dos espíritos, especialmente neste mês de setembro, dedicado à valorização da vida ou à prevenção do suicídio, naquilo que se denomina Setembro Amarelo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: é importante distinguir vida de existência. Vida é do espírito, que é imortal. Existência é do corpo físico, biológico, perecível, portanto, mortal. Contudo, o espírito, para progredir em sua evolução, necessita da experiência no corpo físico e, sendo gregário, precisa da vida em sociedade para desenvolver suas potencialidades morais. Como disse anteriormente, o tema de hoje está dedicado à prevenção do suicídio, à extinção voluntária da vida física, mas que nós olharemos o assunto por um outro prisma: o sentido da vida. Não há uma resposta padrão para a pergunta: qual é o sentido da vida? Pois cada um, ou cada uma das criaturas, entende este sentido de acordo com as suas experiências pessoais, com as suas crenças, com seus paradigmas, com seus valores. Não há uma resposta padrão que nós possamos utilizar. Mas nós precisamos entender que existem duas leis imutáveis que regem o universo e tudo que nele foi criado: a lei de amor e a lei do progresso. Daqui então nasce uma conclusão lógica. Sendo a lei de amor e a lei de progresso a carta magna de todas as outras leis naturais, isso significa dizer que o sentido da vida é evoluir, melhorar, harmonizar. E a gente sabe que a vida nos dá provas o tempo todo desse amor supremo do Criador pelas suas criaturas. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica para dar sustentação à reflexão, e a encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, em que o evangelista replica uma fala de Jesus, dizendo: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O importante é nós pensarmos: como eu me amo? E para eu amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Do mesmo jeito que eu amar a mim, vou ter que amar o meu próximo. Como eu me amo? E esta pergunta vai desdobrar-se
numa outra pergunta: qual o sentido da minha vida? Observe que eu não estou falando qual o sentido da vida, estou falando qual o sentido da minha vida. Por uma razão simples. Nós falamos há pouco que o sentido da vida depende das experiências pessoais, das crenças, dos paradigmas, dos valores. Então é o sentido da minha vida, o sentido da sua vida. Ao lado da base evangélica, elegemos e buscamos uma base doutrinária e fomos encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 1, um maior mandamento. Mas a primeira pergunta, ou a segunda, já que a primeira é qual o sentido da vida, a segunda pergunta, o que é vida? Quando buscamos no dicionário o significado da palavra vida, encontramos a seguinte definição: é a propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Tudo que nasce, cresce, morre. O interregno entre o nascer e o morrer, do ponto de vista dicionarista, chama-se vida. Eu, pessoalmente, olhando pelo prisma da doutrina dos espíritos, não chamo de vida, chamo de existência, porque considero que vida é do espírito que é imortal. É fato que sábios, filósofos, grandes pensadores do passado, como também grandes líderes de religião, sempre procuraram encontrar o sentido da vida e o sentido do sofrimento. Sempre procuraram entender as diferenças entre os homens. Sempre procuraram descobrir o valor da moral e da ética para a sociedade. E todas essas teses e buscas e explicações parece que sempre terminaram na frase arquissecular, esculpida no portal do Templo de Delfos, na Grécia Antiga, onde se lê: conhece-te a ti mesmo. E esclarecer que esta frase não foi dita por Sócrates. Ela já estava esculpida no portal do Templo de Delfos. Sócrates foi que usou a frase exatamente para explicar todas essas buscas que o ser humano faz. O Espiritismo, doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, veio com a tarefa de desvelar as realidades transcendentes da vida, ou seja, a realidade além da matéria. De uma forma mais ampla e num contexto tríplice de ciência, filosofia e religião. Mas no sentido filosófico e não no sentido tradicional, que até então era objeto do estudo e da ação dos líderes religiosos, dos pensadores, dos filósofos. O aspecto religioso do espiritismo se conjuga com o aspecto filosófico quando se estuda a moral humana. E essa doutrina, trazida a nós pela sabedoria espírita ou dos espíritos, ensina-nos que somos espíritos imortais, que a verdadeira vida é a vida espiritual.
O espírito preexiste e sobrevive a tudo, independentemente do nosso mundo material. E a sua passagem pelo planeta Terra, ou noutro planeta, numa vida corporal, é uma passagem transitória, fugaz, rápida, pequena, considerando a infinitude do tempo. Nós podemos até dizer que nós somos espírito e estamos humanos. E eu queria chamar a atenção que o verbo ser, somos espíritos, denota algo permanente, enquanto que o verbo estar, estamos humanos, tem uma conotação de transitoriedade. Isso é importante a gente pensar. Como também é importante entender que o nosso corpo físico, quando desativado, no processo chamado de morte, ele retorna ao pó de onde veio. Torna-se matéria orgânica decomposta que irá se integrar com outros corpos na natureza. É a renovação do ciclo da vida, do ponto de vista da biologia. Mas o espírito, a alma que habitava o corpo carnal, passará a existir fora da matéria, no mundo ou dimensão chamada espiritual, a sua verdadeira pátria, o seu lar de origem. Allan Kardec desejou saber na questão 88 de O Livro dos Espíritos, e muitos também desejam saber, tanto quanto Kardec, se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Ao que os colaboradores espirituais responderam: para vós, não. Para nós, os espíritos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Interessante isso, né? Todos nós queremos saber qual é a forma do espírito. O espírito, quando desencarna, a forma que ele apresenta é a forma que ele teve na sua última reencarnação. Há, entretanto, circunstâncias em que ele busca se apresentar com uma outra forma. Ele desencarnou no ano 2000, mas quando ele precisa se apresentar, ele vai se apresentar com uma forma física que ele teve lá numa reencarnação nos anos 1700, por exemplo. Mas, via de regra, ele se apresenta com a forma da sua última reencarnação. No site Filosofia de Vida, um site muito interessante pelo seu conteúdo, nós encontramos uma explicação bem ajustada para esse binômio alma-corpo físico. Porque a criatura que escreveu o artigo, o articulista, diz assim: quando encarnamos, é como se entrássemos num palco para interpretar um papel. E quando desencarnamos, é como se a cortina fechasse e a interpretação terminasse. Daí, retornamos ao plano espiritual de onde viemos, para nos preparar para o novo retorno e uma nova interpretação. E nesta nova interpretação, poderemos trocar de raça, de posição social, de nacionalidade, de sexo, de família, etc., conforme a nossa necessidade de progresso.
Interessante, não é? Conclui-se então que o corpo físico é o empréstimo de Deus, que precisa ser cuidado com sabedoria e não com exagero, naquilo que nós chamamos corpolatria, idolatrar o próprio corpo físico. Por que ele precisa ser cuidado com sabedoria? Porque ele albergará o espírito durante o período reencarnatório. Nós, quando reencarnamos, nós recebemos lá no planejamento reencarnatório um estoque de fluido vital para viver X anos. 80, 90, 100, 110. E nós precisamos cuidar do corpo para que esta quantidade de fluido vital ela seja suficiente para nos levar até o final da existência. Então nós não temos o direito de malbaratar o nosso corpo físico e encurtar a nossa existência pelos exageros, pelas transgressões que realizamos contra o nosso corpo físico, principalmente através dos vícios. O vício da bebida alcoólica, do tabagismo, da sexolatria, de todas essas circunstâncias que, aos poucos, vão roubando, entre aspas, um pouco da vida, um pouco da própria existência, um pouco do corpo físico. Cada um de nós dá à sua vida o sentido que achar melhor. Por isso que nós falamos, não tem uma resposta padrão quando se pergunta qual o sentido da vida. Agora, o sentido que nós achamos melhor e que nós damos à nossa vida depende do livre-arbítrio, das escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, para serem acertadas, devem estar pautadas na orientação crística de Jesus, que nos foi apresentado, segundo os Espíritos, como modelo e guia da humanidade. Para que serve o modelo? Para ser imitado. Para que serve o guia? Para orientar o caminho. René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, certa vez disse: penso, logo existo. Em latim, cogito, ergo sum. Por que eu estou recordando essa frase de Descartes? Porque muitas vezes as pessoas existem, sente-se vivente, mas não é capaz de explicar o sentido da sua existência. Acha que simplesmente pelo fato de pensar já existe, como disse Descartes. É preciso atribuir significado à existência. No ano de 1999, (25 anos passados), a revista Veja fez uma pesquisa na qual ela perguntava. Os pesquisadores encontravam as criaturas na rua em diversas cidades brasileiras e a pergunta era a mesma para todo mundo. Se você estivesse na presença de Deus e lhe pudesse fazer apenas uma pergunta, o que você perguntaria? Pasmem com a resposta dos entrevistados. 46% dos entrevistados
responderam que perguntariam a Deus: qual o sentido da vida? Isso é preocupante, que talvez não seja muito diferente hoje se fizéssemos uma pesquisa igual a essa. Qual o sentido da vida? Qual o sentido que eu dou à minha vida? Será que eu estou recordando a lei de amor e progresso que nós falamos no preâmbulo da reflexão? Se eu não encontro sentido para a vida, minha vida se torna vazia, porque ela fica desprovida de valores, de objetivos, de metas, e deixa a criatura sem autorrealização. E claro, alguém que não está autorrealizado caminhará aceleradamente para um estado de infelicidade, com graves prejuízos psicológicos e até mesmo comportamentais. Vem daí que, numa vida sem sentido, extingui-la voluntariamente através do suicídio se torna mais prático, mais fácil. O sentido da vida diz respeito ao conhecimento e a execução do papel que cada um de nós tem na presente reencarnação. Lembra lá do conceito da filosofia espírita, quando a gente encarna, é como se a gente entrasse num palco para desempenhar um papel. E quando chega a morte, é como se a cortina do palco fechasse. O grande Johann Heinrich Pestalozzi, um pedagogo suíço que viveu entre 1746 e 1827, ensinava que o ser humano possui 3 aspectos distintos: o natural, o social e o ético ou espiritual. Mas Pestalozzi dizia que não basta educar o indivíduo para atender às suas necessidades no plano natural, no plano biológico, que é próprio de todos os animais. Nem tampouco basta prepará-lo para a vida social somente, embora o ser humano é um ser gregário. Não basta atender às suas necessidades de cidadão, os chamados direitos da cidadania. Mas para Pestalozzi era fundamental preparar e atender o aspecto ético ou espiritual. E é exatamente quando a nossa preocupação começa com esse aspecto ético ou espiritual que nós começamos a empreender a busca do sentido da vida. Recordando que nós somos espíritos animando temporariamente uma carne. E na carne nós temos anseios, temos ideais que transcendem a matéria ou devem transcender a matéria. Porque há em nós qualidades e potencialidades que precisam ser desenvolvidas. E evidentemente que elas só poderão ser desenvolvidas se a nossa preocupação for com esta dimensão ética ou espiritual. Observe, meu amigo, minha amiga, que nossas metas são a perfeição relativa e a felicidade. Mas há um porém importantíssimo a ser considerado quando se fala que fomos feitos ou criados para a felicidade. E que aspecto é esse? Que essa felicidade não vai acontecer nem por milagre, nem como uma benesse divina. Recordemos a resposta
da questão 614 de O Livro dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é feliz quando dela se afasta. Lembra lá, no início, quando nós falamos, amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus é cumprir as leis divinas. Não é ficar no proselitismo religioso, de manifestações exteriores, para demonstrar que ama a Deus. Ama a Deus todo aquele que cumpre as suas leis. Mesmo nos momentos de grande dificuldade. Nós não devemos nos enganar com as ilusões terrenas. É fato que existem pessoas que julgam ter encontrado o sentido da vida na conquista dos valores transitórios da existência física, da existência corporal. Acham que o sentido da vida foi casar, formar uma família, ter filhos, ter a casa própria, ter um bom emprego, ter condições de experienciar momentos de lazer. Ter. Sempre o verbo ter. Quando, na realidade, o sentido da vida é dado pelo verbo ser. Porque o verbo ter, ele é transitório, o verbo ser é permanente. Nós falamos isso no início. E essas pessoas que depositam as suas fichas, digamos assim, nessas conquistas terrenas, materiais, mais cedo ou mais tarde, elas vão percebendo que esses valores que elas elegeram, o dinheiro, o poder, a saúde, a fama, o prestígio, não guardam a importância que elas julgavam. E o que é pior, como nós não temos controle sobre esses valores, cedo ou tarde nós sofremos a perda deles por várias maneiras. O dinheiro que nós temos, nós podemos perder por uma circunstância qualquer. O poder que exercemos nos será tirado. A nossa saúde fica combalida, sim, porque nós estamos ancorados exclusivamente na lógica materialista. A nossa fama desaparece, o nosso prestígio decai. Então nós não temos nenhum controle sobre essas coisas. Por que então viver escravos delas? Você poderia perguntar, então, como eu busco o sentido da vida? Como eu busco, não é como eu encontro, é como eu busco. Eu diria que o nosso ponto de partida é Jesus, nosso modelo e guia. Com o estudo da sua vida, da vida de Jesus e o cumprimento do Evangelho. Essas são as condições essenciais. Somente as coisas do Espírito são permanentes. Então, observe que se nós nos interessarmos em nos informar acerca dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita, e não ficarmos somente na teoria, buscando aplicá-los na vida diária, iremos compreendendo quem somos e qual o sentido da vida. Primeiro, nós precisamos mudar a forma de fazer a leitura dos fatos que nos acontecem. Precisamos estar atentos a tudo que nos acontece. Porque cada fato que nos acontece sempre traz uma lição que nós não podemos esquecer. Não importa se o indivíduo é rico, se ele é pobre, se ele é culto, ou de uma pessoa de poucos conhecimentos.
Não importa se ele é sadio, se ele é doente, se ele é desta ou daquela raça, por uma razão muito simples. Todos somos filhos de Deus criados iguais, subordinados às mesmas leis e destinados a uma só meta, ou duas metas, a perfeição relativa e a felicidade, algo que nós já havíamos falado anteriormente. Isso é o importante, isso é o essencial, isso é o prioritário. Agora, existe algo que não pode ser esquecido. Refletir sobre a própria vida, sobre a existência, é uma necessidade que não pode ser deixada para depois. O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel? O que me cabe fazer nesta existência? Porque normalmente nós pensamos que o que fazer está ligado à atividade profissional que temos. E essa necessidade não pode ser deixada para depois. Nós precisamos parar. Parar mesmo que seja um pouquinho de pensar freneticamente nos afazeres, nas conexões, pensar em várias atividades ao mesmo tempo. Tem pessoas que mal abrem os olhos quando acordam e já estão plugadas nos afazeres, nas tarefas, nas obrigações. Nós precisamos sair dos pensamentos superficiais e aprofundarmos-nos um pouco mais na nossa consciência, que é o lugar onde mora o nosso eu verdadeiro, onde estão registradas todas as nossas experiências, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, e que somente Deus conhece na totalidade. Diria eu que encontrar o sentido da própria vida é descobrir a nossa singularidade. Sim, nós somos seres singulares, absolutamente distintos uns dos outros. Embora nós possamos até dizer: não, Nelson, nós somos iguais. Por exemplo, todos nós temos coração, todos nós temos fígado, todos nós temos rim, todos nós temos pulmão, todos nós temos cérebro, pé, mão, nariz, ouvido. Sim, é verdade. Neste aspecto, nós somos todos iguais. Mas façamos uma analogia. Todo computador tem memória, tem teclado, tem slot. A máquina física do computador é igual em todos os computadores. O que é que diferencia os computadores? Essa parte física nós chamamos de hardware. O que é que diferencia? O software. Qual é o software da nossa vida? Todos nós somos iguais, nosso hardware é igual, mas qual é o software que nós estamos utilizando? Estamos rodando nesta existência. Por isso que eu digo que nós somos seres singulares. Nós precisamos encontrar o que nos define, o que define a nossa história individual. E como é que essa nossa história individual interage com o coletivo? Sim, porque eu sou um ser gregário. Eu não estou sozinho no mundo. E quando eu interajo com o coletivo, eu preciso contribuir para o chamado bem comum. E aí eu vou precisar combater algo que é muito presente nas pessoas, que é o egoísmo. Considerado uma das chagas da humanidade, segundo a doutrina espírita.
E todas as vezes que eu identifico o ser único que eu sou, que você identifica o ser único que você é, você consegue perceber que a felicidade e a paz de espírito que todos nós almejamos só vai aparecer, só vai se realizar quando nós entendermos, tivermos plena consciência do que realmente viemos fazer aqui na Terra. Ou seja, qual é o nosso dever? Qual é a nossa missão? Pelo menos é o que disse a nossa confreira Adriana Souza, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em um artigo que ela publicou no ano de 2019, no site da Fraternidade. É preciso considerar que Deus nos concedeu as ferramentas necessárias para encontrarmos este sentido da vida. O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, o recurso da prece, a prática da caridade, nos proporcionam lucidez para clarear a nossa visão, interpretar a própria vida, interpretar a existência, extraindo dela um sentido maior, que é a razão do nosso viver, que é a razão da nossa existência, desta passagem temporária pela Terra. Lembremos das sábias palavras que a querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, trouxe na obra Ilumina-te. O que disse a Joana? Abre aspas. És o que de ti mesmo fazes. Aprende a ser feliz, amando e ajudando, de modo que esse tesouro nunca te seja retirado. Antes, se te faça multiplicado. Renasceste para conquistar a verdade adormecida no teu íntimo. Confia e ama. Tem paciência e nunca desista da luta. E aqui estão duas coisas importantes para todo aquele que, pressionado pelas dificuldades da vida, resolve extingui-la de forma voluntária através do suicídio, pensando que vai resolver o problema que lhe aflige. E quando chega no plano espiritual, depois deste ato tenebroso e insano, descobre que o problema que fez ele suicidar-se continua a existir e que agora ele tem um novo problema, o de ter extinto a vida voluntariamente ou suicidado-se. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, reflitamos o que se passa conosco, especialmente nós, os espíritas. Mas também algo muito semelhante acontece com irmãos de outras confissões religiosas. Nós recebemos ensinos variados, através de livros, de palestras presenciais, online, de conversas com irmãos que são mais amadurecidos na lida espírita. Não nos faltam conhecimentos nos tempos odiernos. Mas a pergunta é: o que fazemos com tudo que aprendemos? Será que ficamos apenas com as palavras que ouvimos? Será que ficamos como aquelas árvores que só produzem folhas e, quando muito, algumas flores, mas que não chegam a produzir frutos? Não fazemos, não realizamos aquilo que dizemos acreditar? Recordemos
que todos somos o que fazemos e não o que falamos. Eu recordo que certa vez, Divaldo Franco disse que perdemos o endereço de Deus, perdemos o endereço da vida. E para encontrar esse endereço novamente, nós devemos buscar a nossa tarefa, o nosso papel, encontrar o lugar onde nós poderemos ser úteis, em que nós poderemos participar coletivamente e não ficar naquela posição egoísta de quem só gosta de receber. Para receber, é preciso dar antecipadamente. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, como também das boas vibrações, e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.